Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui para o canal. Eu espero mesmo que vocês estejam acompanhando o que está acontecendo em Brasília nos últimos dias. Estamos diante da maior mobilização indígena do país, com mais de 6 mil manifestantes. Desde o dia 24, a última terça, que as lideranças indígenas vêm espalhando placas de demarcação. Alguns artistas, inclusive, se juntaram. São danças, instrumentos, músicas, palavras de ordem. À noite foram acesas lâmpadas de LED com a mensagem Brasil, Terra Indígena. Bom, o motivo é o julgamento de um recurso ordinário pelo STF, que inclusive acabou sendo adiado. Nesse julgamento será decidido e apreciada uma tese que ficou conhecida como o marco temporal. Legal, né? Mas o que é esse marco temporal? De forma bem rápida, para a gente passar para o tema do vídeo, a tese do marco temporal, ela levanta a ideia de que os indígenas brasileiros só podem reivindicar as terras que já ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Essa teoria ela é falha, porque ela ignora todo o histórico de violências cometidas contra os povos originários ao longo dos séculos, como assassinatos, chacinas, genocídios, remoções forçadas e até surtos de doenças. Parece uma caçada aos indígenas, e o curioso é que a cobertura é mínima. Poucas pessoas estão falando a respeito, ou pelo menos interessadas nesse assunto. Mas isso tem um motivo para muita gente não estar dando a mínima para isso. Já percebeu que quando se fala em indígena no Brasil, a coisa toda parece uma espécie de lenda folclórica, como se tivéssemos transformado tudo em um conto bonitinho e infantil. Comemoramos o Dia do Índio desenhando e colorindo figurinhas na escola, e quando vamos estudar de fato a história do Brasil, a chegada dos portugueses e a forma como tudo foi se desenrolando a partir de 1500, parece que há um amenizador interno na gente que impede que vejamos o quão violento foi esse encontro. Inúmeras vezes nos comovemos estudando ou pesquisando sobre povos que foram perseguidos, exterminados. Nem vou citar aqui para que não sirva de comparação, isso não se compara, mas é aqui na América onde ocorre o maior genocídio da história da humanidade. Mais de 70 milhões de pessoas foram assassinadas. E não apenas pessoas, a cultura, etnias, gerações inteiras foram interrompidas, conhecimentos, valores, frutos de milhares de anos. Nós temos um corte muito fundo na nossa história, um verdadeiro banho de sangue que deixou uma ferida aberta até hoje. No Brasil, cerca de 5 milhões de indígenas foram mortos pelos colonizadores europeus. Um verdadeiro massacre que se inicia lá em 1500 e vem se arrastando por mais de 300 anos. Uma covardia sem precedentes, exércitos militares, enfermidades para a qual os indígenas não tinham imunidade, trabalho forçado, escravidão, foram incontáveis armas utilizadas contra o povo originário. Não dá nem para chamar de guerra, porque o que tínhamos era um povo que se defendia com as armas que tinha, e ao longo do tempo resistiam, e até hoje resistem a essas investidas para a conquista de suas terras. E por falar nisso, justiça seja feita, o problema ambiental do Brasil, que acelera a galopes, só não é mais desastroso por conta das áreas de preservação nas terras indígenas. O nível de desmatamento na Amazônia atingiu o maior nível nos últimos 12 anos. Nós estamos falando de invasões, queimadas que colocam em risco a vida dos indígenas, das populações quilombolas, dos ribeirinhos, e forçam deslocamentos de tribos inteiras por conta desse avanço desenfreado da expansão agrícola. Voltamos então à tese do marco temporal. Juristas afirmam ser inconstitucional, visto que a Constituição Federal, no artigo 231, consideram os indígenas como povos originários, logo seriam anteriores à criação da ideia de Estado brasileiro, e portanto os seus direitos não se limitariam ao período da promulgação da Constituição. Se a tese do marco temporal for aceita pelo STF, os indígenas precisam comprovar que ocupavam antes de 1988 as terras que hoje ocupam, sem levar em conta os povos que foram expulsos de suas terras ou forçados a saírem, e o que é pior, demarcações que vêm ao longo dos anos se arrastando na justiça, podem inclusive ser suspensos para poder discutir esses novos critérios. Espero que você tenha entendido o que representa o marco temporal e os motivos da manifestação indígena que vem acontecendo em Brasília nos últimos dias. Qualquer atualização, eu volto aqui para conversar com vocês.